Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bom com vocês? Graças a Deus, gente. Mais uma tarde. Hoje um pouco mais tarde, né? 18 horas e 3 minutos aqui no meu telefone. E... gente, só um pouquinho. Deixa eu arrumar isso aqui, que senão depois não... Isso. Que daí se alguém chama, não interfere no nosso áudio. Que bom, gente, estar mais uma vez aqui junto com vocês para a gente ler a nossa palavra de Deus, aquela que Deus deixou para nós. Vamos orar, vamos entregar na mão do Senhor. Hoje, um pouco mais tarde, gente, Rio Grande do Sul começa a fazer, não sei aonde vocês moram, eu moro no Rio Grande do Sul, e começa a querer fazer frio, começa a esfriar o tempo, começa a vir um inverninho pra gente. Não sei se vai prosseguir, mas por enquanto aqui tá um ar gostoso, sabe, de início de inverno, não frio, mas também não quente. Então tá muito bom. Tá, gente? Vamos orar, vamos agradecer a Deus aonde quer que você esteja. Você abaixe seus olhos, feche seus olhos, baixe sua cabeça e ore ao Senhor. Eleve seu pensamento a Ele, converse com Deus. Gente, eu sempre digo que a melhor oração é aquela onde tu entrega o teu coração a Deus, aquela onde tu conversa com Ele, Ele sendo o teu Pai, e tu vai conversar com Ele e Ele vai entender o que sai do teu coração. Então, eu costumo conversar com o Senhor e, para mim, é a minha oração. Então, tem gente que reza, tem gente que faz assim, como é que eu vou te dizer, toda a vida a mesma coisa. Eu converso com o Senhor, eu coloco para Ele tudo que eu sinto, eu digo para Ele o que aconteceu, eu procuro estar perto dele, sentir Ele perto de mim, e isso aí faz com que a minha oração, no caso, me traga para mim uma alegria muito grande, porque eu sinto a presença do Espírito Santo através dela. Então, cada um que faça a sua oração da maneira que acha que deve fazer, tá, gente? Eu oro. Se vocês quiserem só acompanhar comigo a oração, baixando a sua cabeça e completando as frases, ou mesmo quietinho, em pensamento, e levando o seu pensamento a Deus, cada um tem um jeito de chegar na presença do Senhor. Tá? Muitas vezes dizem assim, mas eu sou obrigada a fazer isso, sou obrigada a dobrar meu joelho. Gente, eu tô orando, eu tô sentada, tá? Então, às vezes eu tô orando, eu tô de pé, às vezes eu tô orando, tô de joelho, às vezes eu tô orando e tô com os olhos abertos, às vezes eu tô orando e tô com os olhos fechados. Geralmente, eu oro, quando eu tô fazendo as gravações, eu oro sentada e com os olhos fechados. Mas isso é uma regra básica minha. E vocês podem orar do jeito que vocês quiserem, tá, gente? O importante é que você esteja na frente do Senhor, na presença dele, tá? Então vamos orar, gente. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, entramos todos na tua santa presença, Pai. Oh, Deus querido, para te agradecer por esse dia maravilhoso, Pai. Obrigada, Paizinho. Deus querido, abençoa, Senhor, que cada um dos nossos irmãos tenha, Pai, o alimento espiritual que falta, Senhor, que é a tua santa palavra. Abençoa também, Senhor, para que nunca falte alimento, Pai, para o corpo físico, para esse corpo que a gente carrega, Senhor. Em nome de Jesus eu te entrego todos eles e peço, Senhor, abençoa a nossa leitura. Oh, Deus querido, faça com que entendamos a tua santa palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, gente. Ai, Deus é tão bom, é tão gratificante conversar com Ele, estar na presença dEle. Vamos abrir a Bíblia. Ontem nós lemos Êxodo 17, que era a água boa que jorra da rocha. Jesus, é Jesus. Capítulo lido. Hoje vamos ler Êxodo 18. A visita de Jetro a Moisés. Jetro é o sogro de Moisés, né? Que é o pai da mulher de Moisés. Agora não vou...
Não vou me lembrar o nome dela. Como é que era? Agora não vou me lembrar o nome dela, mas é o sogro de Moisés. É o sogro dele. O nome dela agora não me vem. Eu tenho na cabeça, mas não me vem na cabeça. Tá aqui, mas não consigo dizer. Então tá, gente, vamos ler então. A visita de Jetro a Moisés. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel. Desculpa, gente, aqui na frente da minha casa tem um posto da SAMU. Então, quando eles saem para atender alguém, eles ligam a sirene para que vá abrindo espaço. Que Deus Nosso Senhor abençoe, que não seja nada grave. Mas quando eles saem, eles fazem esse barulho e o coração da gente já se eleva ao Senhor pedindo para que Ele abençoe, que Ele esteja junto, seja com quem for que esteja passando mal. Que dê, né, esse sustento, essa tranquilidade para a pessoa passar por esse momento que está passando, porque se não fosse um momento ruim, jamais a SAMU estaria indo até lá. Mas vamos continuar, gente. Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, a Zípora. Tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que este lhe enviara, e aos seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse Moisés, fui peregrino em terra estrangeira, e o outro se chamava Eliezer, porque disse, o Deus do meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada do faraó. Veio, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste a Moisés, no deserto onde se tinha acampado, junto ao monte de Deus, e disse a Moisés, eu, teu sogro, Jetro, venho a ti com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se diante dele e o beijou. Perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda. Depois Moisés contou ao seu sogro tudo o que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel. Todo o trabalho que lhes sobreviera no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro por todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E disse, bendito seja o Senhor, que vos livrou a mão dos egípcios e da mão do faraó, que livrou o povo debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, até naquilo em que se houveram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, o sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciões de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Louvado seja, gente, que maravilha. O conselho de Jetro a Moisés. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé junto a Moisés, desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, perguntou, o que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só, permanecendo todo o povo junto a ti, desde a manhã até a tarde? Ele estava perguntando, no caso, por que Moisés estava sentado se o povo estava em pé. Respondeu Moisés ao seu sogro, porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim, e eu julgo entre um e outro, e lhes declaro os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe replicou, não é bom o que fazes. Certamente desfalecerás assim tu, como este povo que está contigo, porque isso te é pesado demais. Tu só não o podes fazer. Só não o podes fazer. Ele não poderia fazer sozinho, né, gente? Ouve agora a minha voz.
eu te aconselharei, e seja Deus contigo. Se tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e lhes mostrarás o caminho em que deves andar, e a obra que deves fazer. Além disso, procurarás dentre todo o povo homens de capacidade, tementes a Deus, homens verazes, que aborreçam a avareza, e os porás sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. E julguem eles o povo em todo o tempo, que a ti tragam toda a causa grave, mas toda a causa pequena eles mesmos a julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isso fizeres, Deus te mandar, poderás então substituir assim também todo este povo, irá em paz para o seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro, e fez tudo quanto esse lhe dissera. E escolheu Moisés homens capazes dentre todo Israel, e pôs por cabeça sobre o povo, chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefes de 10. Este, pois, julgaram o povo em todo o tempo. As causas graves eles as trouxeram a Moisés, mas toda a causa pequena julgaram-na eles mesmos. Então pediu Moisés a seu sogro, o qual se foi para a sua terra. Então despediu Moisés a seu sogro, a qual se foi para a sua terra. Gente, Deus sempre tem a maneira dele para fazer as coisas. A partir do momento em que o sogro de Moisés veio e trouxe a mulher dele, trouxe os filhos, aquilo ali era um consolo de Deus, no caso que Deus estava dando a Moisés, é a família dele junto com ele de novo, depois de tudo que ele tinha passado. Mas o sogro dele em si, estando ali junto, foi para que desse, no caso, um alívio a Moisés. Então, o sogro dele serviu de intermédio entre Deus e ele para que fosse dar um conselho. Muitas vezes uma pessoa dá um conselho para a gente acha assim, mas eu não vou seguir isso, eu não vou seguir aquilo. Claro que muitas vezes não é, mas muitas vezes quando um conselho é bom, quando a gente faz e aquilo ali a gente se agrada e dá certo e realmente faz bem, aquilo ali muitas vezes é mandado pelo Senhor. Tá? Nem tudo é, mas aqui nesse caso eu acredito que Jetro foi uma pessoa enviada por Deus para que Moisés pudesse fazer isso que ele falou, para que ele pudesse ter mais tempo, para que ele pudesse, no caso, dividir as tarefas. E é muito bom porque Deus enxerga quando a gente está sobrecarregado e ele enxerga quando a gente precisa, no caso, de um descanso. E foi isso que aconteceu com Moisés. Ele ali teve um descanso. Tá, gente? Então, capítulo não lido, capítulo lido. Então, sempre quando a gente lê um capítulo, a gente procura entender o que Deus quer pra gente naquele capítulo. O que Deus fez para Moisés que pode servir pra gente. Então, nunca olhamos um conselho de uma pessoa com maus olhos. A gente procura sempre olhar, claro que a gente vai pesar os prós e os contras, mas a gente procurar sempre olhar com os olhos bom, sabe? Porque muitas vezes ali é a palavra do Senhor, que é Deus que está agindo, no caso, através daquela pessoa, para que a gente possa, no caso, ter um descanso, muitas vezes, ter um benefício. Qualquer coisa que venha referente, no caso, ao nosso bem-estar, a tudo que possa fazer bem para a gente, tá, gente? Então, capítulo não lido, capítulo lido, Êxodo 18. Vamos agradecer ao Senhor. Deus querido, entramos na tua santa presença, Paizinho, para te agradecer agora, Pai, pelo capítulo lido, Êxodo 18. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus eu entrego a cada um, Senhor, que está aqui hoje, aqueles ainda que vão chegar, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, não se despeça deles, Pai, sem que essa palavra entre ao seu coração. Em nome de Jesus, Senhor, eu te entrego a todos. Amém e amém. Graças a Deus, gente.
Vamos nos despedindo também por aqui. Eu agradeço a presença de cada um de vocês e repetindo sempre, quem ainda não se inscreveu, se inscreva, deixa o like de vocês, comentem o que vocês achar que vocês devem, aquilo que vocês sentirem no coração, tá? E uma coisa que eu sempre peço para vocês, gente, compartilhem os vídeos, tá? Compartilhem. Quanto mais vocês compartilhar, mais vocês vão estar levando a palavra de Deus, tá bom? Em nome de Jesus eu agradeço a todos vocês. Um beijão, fiquem com Deus e até amanhã. Deus é Deus. Não importa a circunstância.